Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Na nossa segunda aula, nós vamos aprender hoje o que é surdez, quais as causas, as consequências, tá bom? Então vamos lá. O que é surdez? É a diminuição da acuidade e percepção auditiva que dificulta que dificultam a aquisição da linguagem oral da forma natural. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula e nós falamos que nós posteriormente íamos conhecer os principais motivos da origem da surdez, né? Nós falamos congênita e adquirida, né? E aqui nós vamos especificar um pouco para vocês, tá bom? Então, a surdez, o que é a surdez? É a diminuição da acuidade e percepção auditiva que dificultam a aquisição, né, da linguagem oral pela qual nós desenvolvemos da forma natural, certo? E a surdez pode ser definida segundo 3 pontos de vista, tá? O médico, o educacional e o cultural, tá? São esses 3 pontos aí que nós vamos ver cada um. O médico é de acordo com o nível da perda auditiva. A audição normal, pessoas com audição normal ouvem em torno de 25 decibéis, tá? Exemplo, o barulho de um murmúrio, de um cochicho, o roçar das folhas, o canto dos pássaros, o tic-tac do relógio, uma torneira, um ventilador ligado, tá? Esse aí é quando a pessoa tem uma audição normal, que cabe aí em torno de 25 decibéis. Leve, possui certa dificuldade de manter um diálogo. Em média, o som mais suave experimentado está entre 26 a 40 decibéis. Exemplo, o motor de uma geladeira, um ar-condicionado, né? Vocês sabem que esse barulho é um barulho mais alto, né? O motor de uma geladeira, um ar-condicionado funcionando, ele tem um barulho maior. Então, se a pessoa ouve esses barulhos, elas têm problemas auditivos e ela ouve esses barulhos, aí quer dizer que essa pessoa tem é, leve problema, né, de audição, né? Não é profundo, é leve. É o normal, o leve, que cabe a 25 a 40 decibéis, tá? E o profundo, né? A moderada que dificulta de manter um diálogo. Não ouve bem, quase nenhum som em nível de voz natural, sendo preciso falar alto para que ouçam. Em média, o som mais suave experimentando está entre 41 e 70 decibéis, tá? Exemplo, um aspirador de pó. Nossa, é um barulho enorme, né? É um barulho enorme. Para quem tem uma audição normal, aquele barulho incomoda, né? O latido de um cachorro, muito alto também. Um bebê chorando, né? Então, quando as pessoas têm problemas auditivos, que faz-se o teste, né? O médico faz o teste, ele vai usar vários instrumentos para ver qual é o grau de surdez pela qual a pessoa tem, para que ele possa diagnosticar se é leve, moderada ou profunda, tá? Que nós também chamamos de severa. Então, não, a severa não houve nenhum som de fala. Poucos sons são percebidos. Em média, o som mais suave experimentado está entre 70 a 90 decibéis. Exemplo, um cortador de grama. Quem já ouviu aí aqueles cortador de grama? Ave Maria, é um som terrível que a gente fica até irritado, né? Quem ouve normal. Um aspirador de pó, um liquidificador, um despertador, né? Esses são sons, né, que dá para ser experimentado com as pessoas que têm problemas auditivos severos.
e profunda, houve pouquíssimos sons. Em média, o som mais suave experimentado é de 91 decibéis. Exemplo, um helicóptero. Meu Deus, é um barulho terrível, né? Avião a jato, uma moto sem escapamento, uma serra elétrica, uma furadeira, uma britadeira, motosserra, tiro de arma de fogo, batedeira de escola de samba e show de rock. São barulhos é, terrivelmente muito alto, né? Então, essas pessoas que têm uma deficiência auditiva profunda, ela chega a ouvir esses barulhos aí, pela qual desses instrumentos que nós acabamos de falar, tá? E a educacional refere-se à dificuldade da criança surda aprender a se comunicar por via auditiva, tornando necessárias medidas educacionais que possibilitem a comunicação como instrumento de inclusão social. Bom, gente, a educacional é a que mais eu me identifico, né? Pelo fato da gente já trabalhar com essas pessoas deficiente auditiva, DV, deficiência visual, deficiente físico, né? E eu vou dizer a vocês, não é fácil trabalhar com pessoas surdas, porque elas precisam de uma comunicação, senão você não consegue, né, ensinar. E o que que acontece? Essas pessoas, elas precisam aprender a segunda língua brasileira oficial de sinais, que é a Libras, né? Que é a nossa segunda língua oficial aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, eu particularmente digo para vocês, não é fácil, mas nós que fazemos a educação, que trabalhamos na educação, que somos profissionais da educação, nós precisamos aprender Libras. Coloquem isso na cabecinha de vocês, tá? Para que vocês não tenham constrangimento de ser professor de um aluno surdo e não poder fazer com que ele evolua ou com que ele aprenda. É por isso que nós temos o intérprete de Libras lá nas escolas. Hoje é lei, né? Tem esse intérprete de Libras, por quê? Porque ele precisa acompanhar o aluno surdo lá na sala de aula, para que ele possa estar se comunicando ou ajudando a comunicação entre professor e aluno. Tá bom? Então, esse é o que eu mais me identifico. Então, refere-se à dificuldade da criança surda aprender a se comunicar por via auditiva. Porque se ele é surdo, fica impossibilitado. O que que ele vai aprender? A se comunicar através de gestos, a se comunicar em situações que a gente percebe que ele vai aprender, vai evoluir. E para isso nós utilizamos a língua brasileira de sinais, ok? Então, daqui a pouco, pessoal, nós vamos ser obrigados a aprender a Libras. Hoje ainda é facultativo, né? Como essa disciplina ela vem sendo opcional nas faculdades, né? Nas matrizes curriculares. Mas ela vai passar a ser obrigatória, porque a lei já existe, já ampara esses surdos, né, de estar na mesma sala dos alunos que ouvem naturalmente normal. Então, obviamente, mais tarde vai ser obrigatório, né, que nós profissionais da educação e todos os outros profissionais, porque em qualquer lugar é necessário a pessoa aprender Libras, certo? A partir da Lei 10.436, o governo brasileiro reconhece a Libras como um sistema linguístico de natureza visual-motora. Presta atenção, já existe essa lei, tá? A Lei 10.436. O governo brasileiro reconhece a Libras como um sistema linguístico de natureza visual-motora com estrutura gramatical. Não pense que aprender Libras é só aprender gestos, articulação, os parâmetros que é articulação, movimento, configurações de mão, tá? Não, senhora.
a Libras, ela tem as mesmas regras gramaticais da língua portuguesa, tá? Então, não é fácil aprender Libras, mas nós temos que aprender, certo? Própria e segura aos surdos o direito de que, nas instituições educacionais, tenham aulas ministradas em Libras, ou pelo menos com a presença de um intérprete de Libras. Quem disse para vocês que não vai ter essa disciplina daqui a pouco lá na educação básica, não é? Vai sim, sabe por quê? Porque é necessário que os alunos também aprendam Libras para poder se comunicar com os colegas surdos, né? Vai ser natural do professor aprender Libras para que ele possa se comunicar com o seu aluno surdo, e além do intérprete, né? Que fica lá na sala quando tem um aluno surdo amparado pela lei. Então, faz-se necessário, ok? E o cultural não é considerada somente uma condição fisiológica. Ela constrói uma identidade cultural própria, portanto, não existe cultura surda sem surdez. É óbvio, né? Não existe uma cultura surda sem surdez. Então, o idioma natural dos surdos, a língua de sinais, a Libras, é o principal elemento que une os membros desta comunidade. Assim, o sentido da cultura surda é mais forte entre aqueles que utilizam esse idioma. Isso porque os surdos utilizam-se da própria diferença linguística como forma de elevar a autoestima e sentir orgulho de suas próprias conquistas, né? Porque a gente percebe que eles, quem já participou de uma cultura surda, né? As pessoas que fazem parte de uma comunidade surda, a gente vê o entusiasmo, eles conversando entre eles, né? Ensinando os sinais. Tem muitos surdos que eles ficam acompanhando a inovação de sinais para ensinar para os outros. Então, tem momentos ali em São Luís, Imperatriz, Caxias, tem locais onde já existe essa comunidade surda, onde eles se reúnem e começam a conversar, a mostrar, a ensinar sinais que evoluíram, né? E aí você vê ali o entusiasmo, a autoestima pela qual esses surdos têm hoje em relação ao desenvolvimento, né, dessa linguagem, né? Como ela já se tornou uma segunda língua oficial, e eles se sentem motivados e amparados por lei, tá? Então, para eles não deixa de ser uma conquista, como nós vimos ontem a história da educação dos surdos. A gente vê que essas pessoas deficientes, não somente os auditivos, mas todos os deficientes, eles sofriam muito na antiguidade, na Idade Média, na moderna e na contemporânea ainda hoje sofrem, só que hoje eles não são jogados mais de penhascos, eles não são mais jogados, abandonados em florestas, eles não são jogados mais em mar. Por quê? Porque ao longo dos tempos eles conquistaram seu espaço, eles tiveram conquistas, eles buscaram ser amparados por leis, porque ninguém merece morrer porque nasceu deficiente, né? Então, hoje, mesmo na contemporaneidade, ainda existe muita exclusão social das pessoas com deficiência. E nós, educadores, somos pessoas que podemos mudar essa realidade. Nós somos pessoas que podemos fazer a diferença na sociedade. Quando você vê um deficiente pela rua, seu vizinho, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ajude. Você está fazendo a diferença, você está ajudando uma pessoa que precisa da sua ajuda, né? Então, hoje eles têm ganhado espaço, eles têm tido suas conquistas, e a gente precisa estar incluindo o nosso aluno na inclusão escolar, que vai dar suporte à inclusão social, certo? Então, aqui nós vamos caracterizando a surdez, né? Vamos caracterizar aqui para vocês ver de uma forma e ter um conhecimento mais significativo. Então, período de aquisição,
elas podem ser a aquisição da deficiência, tá, gente? Da deficiência auditiva. Ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida ao longo da vida. Congênita quando já nasce, né, com essa deficiência. E adquirida ao longo do contexto da sua vida, o contexto da sua vida pela qual ela vai adquirir, vamos dizer, bateu a cabeça, uma infecção na parte auditiva, bateu a cabeça, ou às vezes também adquiriu uma doença, como eu falei ontem, a varíola, né, que traz a surdez e é adquirida ao longo da vida. Congênita, quando o indivíduo já nasceu surdo, nesse caso a surdez é pré-lingual, ou seja, ocorreu antes da aquisição da linguagem, porque todos nós sabemos que no início das nossas vidas nós vamos aprendendo, vamos sendo ensinados a falar, né? A desenvolver os nossos aspectos cognitivos, a aprender a desenvolver as nossas formas neurológicas, né? Então, essa pré-lingual, quando a criança já nasce surdo, porque ela não aprendeu a falar e depois perdeu, por isso pré-lingual, porque ela não chegou a conhecer aquela linguagem, ocorreu antes da aquisição dessa linguagem. As adquiridas, quando o indivíduo perde a audição no decorrer de sua vida. Nesse caso, a surdez poderá ser pré ou pós-lingual, dependendo da sua ocorrência ter se dado antes ou depois da aquisição da linguagem. Muitas vezes ele nasce ouvindo, né? A criança nasce ouvindo, mas por algum motivo, né, circunstância, ele perdeu essa audição antes de aprender a falar. Então também pode ser considerada pré. E pós, quando ele já aprendeu a falar e depois adquirir a surdez, então ele vai novamente tá aí adquirindo essa linguagem, tá? Então, as causas da surdez. Etiologia: pré-natais, surdez provocada por fatores genéticos e hereditários, doenças adquiridas pela mãe na época da gestação, como por exemplo a rubéola, né? A toxoplasmose, citomegalovírus e a exposição da mãe a drogas ototóxicas, medicamentos que podem afetar a audição da criança, tá? Então, essas daí são causas de surdez pré-natais, né? Que a mãe pode adquirir e passar, né, geneticamente para a criança, através dessas circunstâncias aí que nós acabamos de falar. E a perinatais, surdez provocada frequentemente por parto prematuro, falta de oxigenação no cérebro, né? Pode ser que a criança, ao nascer, aconteça e ela perca a audição. Logo após o nascimento e trauma de parto, uso inadequado de fórceps, né? Parto excessivamente rápido e parto demorado. Também pode ser causas de surdez de crianças que nascem surdas, que são chamadas perinatais, tá? E as pós-natais, surdez provocada por doenças adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida, né? Como, por exemplo, a meningite, a cachumba, o sarampo, além de uso de medicamentos ototóxicos. Outros fatores também têm relação com a surdez, como o avanço da idade e acidentes, né? Como nós falamos anteriormente, se a pessoa tem ao longo da sua vida um acidente, bate a cabeça, né? Como vocês sabem que o cérebro, o nosso desenvolvimento neurológico, ele comanda as ações do nosso corpo e outras partes, então a pessoa pode também estar perdendo a audição,
tá? E também com o avanço da idade, né? Quem não já conviveu com o avô, com o bisavô, né? Até com a própria mãe já idosa, a gente sabe que a audição ela vai diminuir a pessoa. Muitas vezes os filhos gritam com os pais, você tá surdo, não sei o quê, mas é porque com a idade a tendência mesmo é diminuir aí a audição, correto? E as ações preventivas, né? As ações preventivas. Realizar campanha de vacinação e saneamento básico para erradicar as doenças infectocontagiosas é uma ação preventiva. Fazer o acompanhamento pré-natal evitando as infecções às drogas e desnutrição e o estresse, tá? É outra ação preventiva. Não limpar os ouvidos com grampos, palitos ou objetos pontiagudos. Nós costumamos muito fazer isso. Eu, por exemplo, eu faço muito isso, fazia, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu deixei essa mania, tá? Mas eu fazia isso muito. Então, a gente não deve limpar os ouvidos com grampos. Tem muita gente que coça o ouvido, quer tirar a cera com grampos, né? E aquilo dali pode causar um ferimento, e esse ferimento uma infecção, e vir associado também, o objeto pode ter algum tipo de bactéria e atingir a parte auditiva da pessoa e geralmente causar aí futuramente uma surdez, né? Palitos, né, palito de dente, a gente pega um palitinho de dente lá e coça o ouvido, não pode. Os objetos e outros objetos pontiagudos, penas, né, e etc. Cuidar da febre alta, né? Isso aí é uma ação preventiva também, que segundo os especialistas, podem causar, se a pessoa não cuidar, isso futuramente pode causar também uma perca auditiva. Não evitar o espirro. Isso desequilibra o funcionamento da tuba auditiva, provocando desarticulação da cadeia oscilar, né? A gente faz muito isso. Às vezes a gente está querendo espirrar, a gente fica prendendo, colocando a mão no nariz, ou para que não venha esse espirro, né? E isso pode estar provocando desequilíbrio no funcionamento da tuba auditiva, da nossa tuba auditiva. Então, isso é perigoso, viu? A gente não deve fazer isso. Quando a gente tiver com vontade de espirrar, deixar isso acontecer. Ok, crianças? Muitos intensos pode as células nervosas do ouvido interno, usar protetores, né? Os fones de ouvido, né? O som muito alto, isso pode gerar um problema também auditivo. Tem gente que não sabe ouvir som baixo. E aí, quando coloca um fone de ouvido, ele coloca no último volume. Não pode, tá? E também usar protetores quando, por exemplo, quem já fez uma ressonância sabe, né? O barulho é tão intenso que pode prejudicar a nossa audição, que eles dão pra gente um fone pra gente colocar para que nós não venha prejudicar a nossa audição. Quem também trabalha em serraria, quem trabalha com marmoraria e etc., todos eles usam protetores. Por quê? Porque aquele barulho é muito alto e pode estar causando problemas de audição, né? Uma festa, a gente nunca deve ir numa festa e ficar muito perto do som, porque ele é muito alto e também afeta a nossa audição. Buscar aconselhamento genético antes de engravidar, quando houver casos de surdez na família. Sempre as mulheres, nós podemos estar orientando também, não só aprendendo, mas orientando, que quando uma pessoa tiver surdez na família, aquela pessoa que está grávida deve falar com um especialista, um médico, né? E dizer que há casos de surdez da família, porque aí ele vai estudar a causa para saber, para evitar que essa criança também venha nascer com problemas auditivos.
evitar automedicação e não pingar substância no ouvido sem consultar o médico. Gente, isso é cultura nossa fazermos isso. É banha de cobra, é banha de galinha, inúmeras situações que a gente vê que as pessoas já existe essa cultura porque alguém ensinou que é bom e a pessoa coloca. Mas isso é uma ação preventiva, nós não podemos nos automedicar, né? E nem estar colocando substância desconhecida cientificamente se ela é boa ou não para um problema ali de infecção e sucessivamente. Então, nós devemos o quê? Consultar o oftalmologista, o otorrino, né? Se não me falha a memória, especialista. O oftalmologista é dos olhos, né? Então, ter cuidado com acidentes, né? Ter cuidado com acidentes para que a gente não venha, né, ter esses problemas futuros de audição, né? Que tem gente, o que coloca aqui nessas ações preventivas, ter cuidado com acidente? Porque tem pessoas, parece que procura, né, acontecer alguma coisa ali. Tem coisas que nós podemos evitar. Não, isso pode ser perigoso, então eu não vou fazer. Tá bom, gente? Então, crianças, aqui eu coloquei para vocês alguns sinais de deficiência auditiva, para que vocês possam também acompanhar os alunos de vocês, acompanhar os colegas, parentes, né? Caso alguém apresente um sinal desse, vocês busquem, né, estar orientando, tá? Defeitos de linguagem, tá? Esse defeito de linguagem pode ser um sinal de deficiência auditiva. Expressão oral pobre, pedidos para que se repitam palavras e instruções, né? Fica a pessoa repetitivamente ficar falando sobre isso, pedindo para repetir palavra ou instruções, pode ser que ele não esteja ouvindo e seja necessário consultar o especialista. Uso demasiado de o quê? Como? Pode ser que a pessoa não esteja ouvindo normal, tá? E pode ser que essas pessoas estejam também perdendo a audição. Andar arrastando os pés é um sinal de deficiência auditiva. Ausência de ações pouco intenso fora seu campo visual, dores no ouvido constante, cabeça virada para ouvir melhor em posições pouco comuns, tudo isso nós temos que observar, e escolaridade deficiente, tá bom? Então, ditados como muitos erros, olhar dirigido para os lábios do interlocutor do que para os olhos, né? Dificuldade de contatos afetivos, irritabilidade, falta de interesse, principalmente por jogos e atividades em grupos, insegurança em brincadeira ao ar livre, dificuldade para leitura e escrita, nem sempre atende a chamados e é retraída e desconfiada, né? Tudo isso pode ser sinais de pessoas que está com algum déficit auditivo, né? Como identificar os sinais de surdez? Como identificar esses sinais de surdez? Ausência de interrupção do balbúcio a partir do 8º mês de vida, ausência de reações e ruídos ambientais e familiares, as primeiras palavras com aparecimento tardio, né? A gente deve observar porque na criança tudo tem uma fase, né? E aí se passou essa fase e a criança, por exemplo, não fala, passou do período dela fazer babúcios, dela falar as primeiras palavras e isso não aconteceu, nós devemos consultar esse especialista, tá? Excesso de comunicação gestual e pouca emissão de palavras, né? Quando a criança começa a se comunicar mais através de gestos
e poucas palavras é um sinal também de deficiência auditiva. Solicitação constante para que ela seja para que sejam repetidas palavras e instruções, e a fala sempre muito alta ou então muito baixa, tá bom? Então, esses são os sinais que nós podemos identificar nos nossos alunos, ou nos nossos parentes, ou nos nossos vizinhos, que ele pode ter a audição comprometida. Tá bom? Então, aqui nós finalizamos a nossa segunda aula. Nós falamos sobre a história da educação dos surdos e hoje nós falamos sobre surdez. E na próxima aula nós já vamos estar com a teoria da Libras, de fato, e também a prática. Hoje nós começamos aí com o alfabeto manual e posteriormente nós vamos estar aprendendo saudações, os números, nós vamos estar aprendendo também os 5 parâmetros da Libras, que é muito importante que vocês conheçam, tá? E mediante isso nós vamos desenvolvendo aqui o conteúdo da nossa disciplina, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês. Obrigado e boa tarde.